local é uma das áreas que a gente fez o plantio com a plantadeira digital. São várias famílias que foram beneficiadas para fazer o plantio usando as máquinas agrícolas e a gente conseguiu fazer esse plantio em 1 hora máquina, né? Teve uma eficácia bem em comparação antes que a gente fazia com 2, 3 pessoas, levava até 2 dias para fazer esse plantio. Poderia colher antes uns 2 sacos, a gente vai colher até 5 sacos de feijão aqui nessa pequena área e a máquina veio para somar e ajudar na agroecologia no dia a dia dos agricultores. A partir do momento que a gente tem a terra, em que a gente se assenta, a gente precisa ter condições de produzir nela, de sobreviver nela. Então isso quer dizer a gente ter a terra, ter as condições de plantar, de sobreviver nela. Agora a gente não só sobrevive nela e dela, a gente vive dela, a gente avança, a gente tem uma transformação social. E esse trabalho que a gente está começando aqui, dessa parceria, né, com a experimentação das máquinas fabricadas chinesas, é que a China, ela já tem, comparado ao Brasil, já fez a sua reforma agrária. E aí eles conseguem desenvolver, a partir da sua organização do campo, máquinas adaptadas a pequenas áreas, a um fluxo familiar. A parceria com a China, ela se deu num processo longo, e ela preenche uma situação que não é singular nossa, que é o passivo, né, da ausência da mecanização, da ausência de tecnologia na agricultura familiar como um todo. A China fez uma revolução e, na sequência, uma reforma agrária em 1949, 1950, que eliminou o latifúndio e distribuiu toda a terra para os camponeses. Sobre a base dessa estrutura agrária de pequenas unidades de produção, ao longo do tempo, a China foi industrializando a sua economia, produzindo máquinas para esse tipo de camponês, já que aqui não tem grande propriedade, não tem agronegócio. Então a nossa relação com a China se deu por conta disso. Nós temos um passivo que vem desde quando o Brasil começa a desenvolver, né, a nossa indústria nacional. Então a mecanização agrícola como parte da indústria nacional, que já começa lá em 1920, o Brasil importava máquinas para desenvolver a sua agricultura. Então o Brasil não teve um problema de ausência de máquinas, mas ali a opção já era máquinas para desenvolver a grande produção agrícola. Então nessa fase nossa, não foi pensado no sem terra, no quilombola, no indígena, né, nas mulheres, nos pobres desse país.我们中国在过去的可能改革开放以来，更多的这个科技可能用于这个发展这个其他的这种传统的比如说电子消费啊，或者是这种工程机械啊，或者其他的行业。但是我们其实中国历史以来都是一个农业大国，因为我们也是一个人口大国世界上目前是第2大的人口大国啊，粮食安全也是非常重要的。所以说我们国家在经济的调整、结构转型过程中，把这个农业机械也就是为了这个粮食安全，把它放在一个相当高的一个。中国的绝大部分的农业生产是来自家庭农场，就是小型的农户。这个和巴西的有25%左右的家庭农户很类似。我们国家的大型农场在整个国家的农业种植体系中占了是相对小的一部分。我们更多的是传统的这一家一户的农民，他们的这个地块面积比较小，
但是对于这些小型农业的发展的话，它其实支撑了巴西的70%人的一个粮食的一个产量，然后供给巴西本地人的一个就是餐饮和餐桌上的这个粮食。但是对于这部分人来说的话，它的一个种植是很困难的。我们可以了解到，可能巴西的东北部分的话，它的机械率确实比较低，10%以下，有的地方可能到3%。所以对它来说，种植是一个很大的一个问题。所以我们就是针对这一方面，然后针对巴西的区域的一个产品的一个市场的一个需求，还有包括产品的适应性。Muitos de nós, né, acham que é sonho impossível, né, deixar de usar algumas práticas que a gente usa há vários anos, né, como utilizar uma enxada para poder cultivar. E a gente conseguir ter uma máquina para fazer isso, a gente já começa a sonhar, né, que pode ter máquina para todo tipo de atividade agrícola. Nós dizemos que ninguém é contra a tecnologia. Tecnologia a serviço de quem? Essa é a pergunta que nós fazemos. O agronegócio, eles têm um acesso à tecnologia que consegue desmatar, consegue fazer preparo de solo, de áreas com mais facilidade com o uso da tecnologia. Eles estão em um alto nível de tecnologias de morte, porque o transgênico não é uma tecnologia de vida, os agrotóxicos não são uma tecnologia de vida, então a gente precisa enfrentar. Por que só o agronegócio pode ter máquina? Hoje a grande política comercial são das commodities. E essa não alimenta o povo brasileiro. Quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura camponesa, é a reforma agrária. O mito da gente quebrar, que a gente não produz de uma maneira diferente, aí uma maneira diferente eu posso dar até o nome, a agroecologia. Ter que ser um trabalho penoso, isso aí não existe. A gente está fazendo essa experiência agora de trazer as máquinas para diminuir a penosidade do trabalho dos assentados, para que a gente consiga também ter uma escala de produção, a gente também consiga dar condições que é necessário para você ter uma vida digna. O que a gente quer não é uma divisão da pobreza, a gente quer a divisão da riqueza, né? E aí a gente pensa que essa experimentação, fazendo na reforma agrária, a gente trazendo aqui, conseguindo testar mesmo, é para ajudar a tecnologia a serviço também do povo, das pessoas assentadas, e não só de quem tem mais condições. Então seria uma democratização das máquinas.整个农业的一个发展啊，对农民来说，它是一个解放体力的过程。前期的话，我们可以看到整个行业的一个发展，然后农民在种植行业内付出了很大的一个艰辛。然后对于我们现在来说，机械设备的一个发展，然后代替了很多一个体力。第一个，我们工作效率会提升，逐步的一个智能化来说，对于整个农业行业来说是在逐步的提升，也是把农民的一个他的一个繁重的一个劳动这一部分相对慢慢的是进行了一个解除。我小时候是靠牛耕地，耕了地以后呢，我们要搞手插。但是自从我慢慢长大，国家对农业生产相当重视，逐步的我们改变了。到如今，我们的农村已经完全实现了农机现代化和智能化，就是用插秧机和抛秧机。Na cultura do arroz, se você tem um solo nivelado, você consegue aguar mais áreas trabalhando menos. Hoje em dia, a gente tem que cortar, fazer o preparo de solo antes de vir a chuva, porque quando começa a chuva, a gente não tem mais como trabalhar o solo, porque a máquina não é preparada para isso. Então, o maior diferencial é justamente conseguir fazer esse trabalho de solo dentro d'água, que facilita demais até para aumentar a produção do arroz. Que agora a água era o problema, agora vai ser a solução, né? E com a chegada das máquinas, das duas colheitadeiras
de arroz no assentamento, a gente teve um avanço muito significativo na hora da colheita, porque antes a gente fazia a colheita totalmente manual, usando a faquinha, um método bem tradicional, onde isso levava cerca de 25 dias para colher 1 hectare de arroz. Então, se uma família levava, em média, 2 semanas para colher o meio hectare dele, hoje ele, com a máquina testada aqui, experiência da última colheita, você colhe isso em 1 dia. Com essa chegada das máquinas, eu particularmente, eu penso que pode ser que a gente vai aposentar os animais, que vai melhorar e vai ter como a gente produzir mais, por ter mais rapidez no preparo de solo. Eu estou falando a campinadeira só para cultivar o feijão, a carreirinha do feijão, né? Mas, por exemplo, para o cajueiro, ela vai ser bastante bom porque ela vai misturar, fazer o composto do solo, né? E aí fica, eu acredito que vai ficar bom. É uma mão na roda. A gente tem que aproveitar, entendeu? Isso aqui é uma engrenagem que veio para melhorar nosso cultivo. Aquela pessoa que tinha dificuldade no passado, não, eu não vou porque eu não posso passar um animal, é muito pesado para mim, hoje está aqui. Então é uma ferramenta que ele não podia, mas hoje ele pode. Porque se você, no passado, se você cultivava com animal, se você trabalhava até 5 horas da tarde, hoje com a máquina, você trabalha bem menos o horário e você produz muito mais. O tempo que você perdia hoje é ganho. Porque não é fácil, a agricultura a gente não pode só romantizar, mas é um negócio bem pesado. A gente tem uma facilidade agora nos tratos culturais, na adubação. A gente fazia adubação com 10 pessoas, com 2 carrinhos de mão. Às vezes, quando conseguia uma carroça com animal, a gente facilitava. Levava 1 semana para adubar uma área toda de 1 hectare, 2 hectares. E agora com a máquina a gente vai terminar, começa às 7 horas e termina meio-dia. A diferença aqui das máquinas, como é manual, a pessoa e a área é maior, e o índice de perda é maior também, a pessoa joga sempre 4, 5 sementes, né? E na máquina não, já é uma semente por cova, o espaçamento menor, que gera uma produtividade maior no final da produção. A gente levava, se for 2 pessoas para plantar 1 hectare, é no mínimo 4 dias, fazendo todo esse processo de plantio, né, do feijão e do milho manual. Na máquina, 1 hectare a gente faz, iniciando 6 horas da manhã, a gente termina 9 horas no máximo. Então as máquinas elas vão contribuir, já estão contribuindo com a redução da penosidade do trabalho. Elas estão contribuindo com o aumento da nossa produção. Porque uma coisa é eu com as minhas forças de trabalho, né, com uma enxada. Outra coisa é eu com um trator. Então a gente está fazendo essa experimentação, essa avaliação. Então aqui nós já temos um grupo coletivo de feijão que a gente implementou a partir da chegada das máquinas. E a gente pensa sim em fazer em escala no próximo ano. Porque quando a gente tem o controle da máquina e não a máquina tem o controle da gente, nós podemos fazer a nossa hora de plantar, a nossa hora de iniciar. Portanto, a hora de terminar também está sob nosso controle. Porque, por exemplo, quando a gente vai plantar uma grande roça, nós passarmos 3 dias plantando, né, vamos ter plantio nascendo, semente nascendo, e enquanto o outro a gente ainda está plantando. Na máquina a gente consegue uniformizar tudo de uma vez e assim a gente sabe quando vai colher. Portanto, melhora a nossa organização da produção no campo. 所以说呢，我们目前的这个农村的农业基本上已经普及，而且实现了基本实现现代化。近10年之内，正在迈进智能化。我们的好多拖拉机、收割机、插秧机、抛秧机等
都实现了智能化。那我们通过这样的一个全国农机作业指挥调度平台和我们的农机云，以及我们的智慧农场这样的一些组合的一些这个应用系统，能够帮助老百姓做很多工作。比如说我们在种植的时候，根据天气、根据土壤的伤情、根据日照的情况、水分的情况，帮助具体的农户去设计他的这个农艺。这个1亩地需要撒多少化肥，需要多少种子，提前通过系统去帮助他去进行计算，通过人工智能技术帮他提供一个非常好的、非常这个可操作的这样的一个农艺的这样一个生产的路线。那对老百姓来说，就降低了农业生产的难度了。Então é possível de que uma maquininha dessa, pequena, ela resolva o problema da penosidade do trabalho de uma família, sem alterar a produtividade. Nós não temos problema com produtividade, isso é um problema do agronegócio. Mas é possível que essa família, em um dia ou dois, ela já tenha o seu tempo livre, né, para fazer outras colheitas, outros trabalhos. E essa é a principal contribuição dessas pequenas máquinas. Você pode até tirar tempo para estudar novas formas de produzir, você pode até adicionar uma outra cultura, ou ter o tempo mesmo para acesso à cultura, acesso às questões sociais do assentamento, da comunidade. E aumentou muito a participação das pessoas, porque hoje eles acreditam que com a mecanização a gente tem um avanço, a gente ganha mais tempo para estar executando as outras atividades no assentamento, cuidando mais dos nossos quintais. E diante disso também outras lavouras, como a produção de mandioca, de milho, como também fortalece nossos setores de produção e nossas cooperativas que possam estar beneficiando essa produção nossa para que todas as famílias possam ter retorno financeiro depois e conseguir seu próprio alimento. 最近几年，中国呢，很多年轻人宁愿去到大城市去送外卖、送快递，不太愿意去从事农业生产。但是新的科技革命带来的年轻人对农业种植的这个愿望在增加，把整个的农机具变得更加智能化，把农业生产变得更体面。我们村里面是从育苗开始，就是一个小苗的时候就开始有自己的育苗场，然后有种子，然后育苗这个农户吧都可以，我们自己家也有3座大棚，可以买苗，买了苗之后种植，就不用出村，然后就可以赚到钱，所以就没必要外出再外出打工了。现在不是提倡那个乡村振兴嘛，然后我们就有自己的年轻人回乡创业嘛。A gente sabe que a juventude tem esse potencial maior, se estuda, mas estuda para trazer o conhecimento para o campo e desenvolver aqui junto com seus assentados. E aí desenvolver as máquinas, os implementos, trocar um conhecimento com a sabedoria popular dos seus antigos, mas tentar somar e crescer mais e assim permanecer a juventude, permanecer não só a juventude no campo, mas dar continuidade à reforma agrária. E vai fazer com que as pessoas, com que os jovens se interessem a vir manusear um tratorzinho desse, até pelo fato de gostar daquele sistema de dirigir um trator que já é algo bem mais complexo, né? E também aquele negócio de diminuir o tempo de trabalho. Isso é muito importante. E também inserir a participação da mulher. E, portanto, é um debate que nós vamos ter que fazer, tem que romper paradigmas, tem que resolver, tem que romper tabu de que a mecanização não se adequa na agricultura familiar, no quilombo ou na agroecologia. Para mim ele era enorme, né? Para mim. E eu imaginava que eu nunca ia pilotar. E hoje, né, eu piloto e Ave Maria, eu sou orgulhosa de mim mesmo. Eu fico muito feliz. Eu nunca me imaginava pilotando um trator, nunca. E hoje estou aqui, né, pilotando e gostando. Eu vejo as máquinas como uma oportunidade a mais, porque muitas vezes nós mulheres, algumas não conseguiam manusear a campinadeira lá no campo. E hoje, com esse tratorito, com essas máquinas da China, né, vai ajudar muito. Por quê? Porque a gente tem aquela vontade, a gente consegue, porque já é aquele negócio automático, né?
Então já tem uma ajudinha a mais, não vai requer muita força da gente. Então tem ajudado muito a nós mulheres a ser independente, a cuidar do nosso campo. Às vezes as pessoas dizem assim, essa mulher não é capaz disso aqui, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas pelo menos nós temos na nossa região do Apodi, como na Chapada, nós temos mulher capaz de pegar essa máquina e fazer qualquer uma coisa, de cortar terra, de fazer horta, de fazer tudo, dirigir ela. Então, para mim, eu não acho nenhuma dificuldade de dirigir uma máquina dessa para nós fazer qualquer coisa. Portanto, a parceria com a China, ela se dá por completo, não só trazendo máquinas para ser testada. Então, a primeira coisa que foi possível fazer foi uma relação entre a Universidade Agrária da China e universidades brasileiras, institutos técnicos federais do Brasil. E o que está sendo feito aqui no Maranhão é resultado desse processo. E são esses relatórios, são essas avaliações que vão atestar a viabilidade ou não dessas máquinas. E mais do que isso, assim, que adequações essas máquinas precisam sofrer para que ela seja adaptada às necessidades brasileiras. A gente poderia fazer uma adaptação dela, que seria essas partes aqui dela, tipo cortar aqui, aí fazer um sistema para a gente usar essas enxadas aqui, que a gente chama de enxada, que é essa parte aqui dela. Tá? Aí a gente poderia arrumar um sistema de adaptar ela no tratorito, que é da China. E tem uma facilidade da gente arribar ela aqui e soltar. Se criar bagaço, a gente pode arribar e soltar. Poderia ter algumas modificações para ficar bem melhor, como por exemplo as alavancas de você direcionar de um lado para o outro, poderia ser mais facilitado. Um exemplo, né? Essa máquina que está adubando, ela tem uma caçamba que ajuda na adubação. Tem um implemento que é uma garra que é para coletar cana, coletar madeira em outros processos de produção. A gente está buscando adaptar ela, né, para colocar uma serra para fazer a poda, para aproveitar mais esse implemento que veio nela. Tem muitas coisas que a gente quer alterar, né? Inclusive a cultura, né, de dizer que as máquinas podem chegar no campo e tem que ser a partir da sugestão dos agricultores e não de oligopólios, né, de empresas instaladas no país, né, da gente ter as fábricas de máquinas de pequenos porte, né, próximo, né, dos agricultores, nas grandes cidades, com peças, né, implementos, para que a gente comece, né, a desconstruir que a agricultura familiar é um espaço atrasado e que na verdade não é. Os países que conseguiram, né, se desenvolver foi investindo na agricultura familiar e isso é uma perspectiva de que nos deixa animado, né, nos deixa com um ar de esperança que a gente vai, a partir de agora, né, ter um outro olhar, né, com o grau, né, de organização do campo, né, a partir desse acesso às máquinas. Nem nós, nem nossos parceiros na China interessa ficar importando máquinas. Então tem uma ideia de fazer algumas plantas, né, industriais de produção de máquinas, uma delas no Maranhão, uma outra no Ceará, uma outra no Rio Grande do Norte e uma outra em São Paulo. Então o que vai acontecer nesse país, nesses próximos anos, na relação Brasil e China, na relação Universidade Agrária da China e universidades brasileiras, vai ser uma qualificação muito maior, né, da demanda de máquinas e de tecnologias que a gente tem. Então, dá para dizer que ela vai mexer, ela vai pautar a indústria nacional. Ela vai alterar o conceito de máquina no Brasil a partir dessa provocação que o movimento social tem causado. 这个角度呢，应该和中国的整个的这个发展的路径是一样的。我想呢，这个巴西的老百姓呢，一旦有了小型农机了，它的土地的产量也增加了，自然呢，这些老百姓呢，他的这个幸福指数，他的整个生活质量就会大幅的提升。我们脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，也是国家的政策在引导着，不让再返贫，也是在我们国家现在一步步的发展，我们的日子是越来越好。我们又提出来共同富裕，也说小康社会一个不能少，富裕路上一个不让掉队，我们走的是共同富裕的道路。也就是说芝麻开花节节高，
我们这里翻不了片。 Então, as máquinas chinesas, elas são parte da estratégia do MST, da Reforma Agrária Popular, onde o nosso movimento está se colocando para se tornar o maior produtor de alimentos saudável do Brasil. Agora é possível, já que a gente está desenvolvendo uma experiência de cooperativas, é possível de que essas máquinas cumpram uma organização maior da produção, né? Se mais famílias conseguem produzir excedentes, então logo a gente consegue dar uma contribuição, que é a missão principal da Reforma Agrária Popular, é produzir alimento saudável para atender a população urbana. Então a gente só consegue produzir excedente com o auxílio da mecanização. Enquanto o camponês ficar sozinho no campo, com o trabalho manual, ele consegue, né, com muita eficiência, e já é uma conquista grande, ele se manter no campo sem passar fome. Mas para você produzir excedente, você precisa incorporar mecanização, tecnologias, e esse é o nosso papel, é o nosso trabalho em cooperação com a China. Porque cada vez mais nós vamos mais produzir mais alimentos saudáveis, né? Aqui ainda eu não comecei a fazer minhas hortas, mas qualquer hora eu já vou começar, né? E já vou postar para vocês. Que nós vamos continuar fazendo, porque agora é uma luta muito grande de milho, de feijão, de algodão que nós produzimos. Mas nós, se Deus quiser, com essas equipes que nós temos de máquina, nós vamos fazer muito mais. Então a gente, no nosso entendimento, quem vai alimentar o Brasil são os camponeses. Então, para o que se projeta de reforma agrária, de produzir alimentos para o nosso país, então a gente não quer só produzir para si, também é importante. Mas as famílias, ao nosso entendimento, elas só vão avançar a sua qualidade de vida a partir do momento que elas estiverem para si, que ela consiga ter na sua unidade familiar e o seu excedente ela possa transformar em outra fonte de renda, ter um transporte melhor, né, os filhos na faculdade para fazer, aqui que falei da juventude, para voltar também, trocar essa experiência e dar sequência. Então essa é a evolução da reforma agrária, é isso que a gente pensa. Então o movimento não pensa a agroecologia de forma experimental. A nossa estratégia é pensar a agroecologia em escala, para ter uma grande produção de alimentos e, claro, tanto gerar a soberania alimentar das nossas famílias, mas também fortalecer a soberania alimentar, a segurança alimentar do nosso país.